Ele é apenas um barman. Foi o que meu pai disse quando entrei. Alto o suficiente para todos ouvirem, como se ele quisesse que as palavras grudassem em mim para sempre. Minha mãe riu. Minha irmã desviou o olhar, e a sala continuou girando em torno do orgulho deles, como se nada tivesse quebrado. Mas quebrou. Algo dentro de mim rachou quando o novo marido da minha irmã apertou minha mão e congelou. Seu sorriso desapareceu. Ele me procurou online e em segundos a sala inteira ficou em silêncio. A voz do meu pai, aquela que costumava preencher cada espaço, desapareceu sob o peso de uma verdade que ele nunca pôde controlar. Eu não estava apenas misturando bebidas. Eu construí o império por trás do copo que ele estava segurando. Antes de compartilhar minha história, eu quero saber que você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Eu adoro saber até onde minha história alcança, e história alcança. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. E se você quiser caminhar comigo por histórias como esta, onde o silêncio se quebra e a verdade fala mais alto que o orgulho, não se esqueça de se inscrever. Meu nome é Caio Rosa. E esta é a história de como um casamento mudou tudo. Pousei em Porto Alegre com uma mala de mão e uma promessa a mim mesmo. Aparecer, dizer parabéns e sair, antes da sobremesa. O carro alugado zumbia por uma estrada de cascalho, cortando fileiras perfeitas de vinhas de fim de verão. A Vila dos Plátanos brilhando à frente como um cartão postal de uma vida que nunca me pertenceu. O envelope estava no banco do passageiro, pesado, com letras em relevo, e o insulto sutil que eu não conseguia ignorar. Meu nome, sem um i acompanhante. Eu o toquei uma vez, depois chequei meu celular. Uma mensagem de São Paulo iluminou a tela. O novo lote da Vine havia passado pelo CQ, paletes embalados para o distribuidor na Espanha. A equipe de logística queria meu ok final. O poder real vivia em armazéns, assinaturas e pessoas que apareciam na hora, não em salas onde minha família fingia que eu não estava lá. Toquei em aprovar, guardei o celular e saí para o vento que trazia champanhe, grama cortada e o zumbido do orgulho de outras pessoas. Por dentro, a Vila dos Plátanos era toda de tetos abobadados e lustres de cristal grandes o suficiente para esmagar um carro popular. A energia da recepção crepitava, risadas em meio ao linho. Aquela performance brilhante que as pessoas guardam para noites em que estão sendo observadas. Eu me movi pela borda, deixando a sala acontecer sem mim, até que um fio de risada alta demais fisgou a voz do meu pai. Roberto Rosa falava como um homem pago por decibéis. Ele tinha um semicírculo de parênteses encurralados perto de uma mesa lateral e o sorriso afetado que ele usava sempre que achava que estava educando a sala. Ele ainda está misturando coquetéis naqueles clubes de porão. Ele disse, como se isso o divertisse, como se eu fosse uma história que ele contou tantas vezes que o final parecia verdadeiro. Uma prima que eu mal reconheci deu uma risadinha na hora certa. Minha mãe, Paula, levantou a mão até suas pérolas e riu do jeito que se limpa uma mancha de um cristal. Eu não os corrigi. Eu nem diminuí o passo. Apenas deixei as palavras passarem por mim, do jeito que aprendi a deixá-las passar anos atrás, e mantive meu corpo fora dos holofotes deles. O corredor lateral se abria para uma antessala, onde um bar móvel havia sido rolado contra um arco de estuque. Uma pequena placa no balcão fez meu passo vacilar. Tequila da casa. Vini Blanco. Alguém a havia centralizado perfeitamente. As letras serifadas limpas e silenciosas como uma batida de coração. Observei o barman, antebraços sardentos, mangas arregaçadas, virar uma garrafa sobre gelo novo
e deslizar um shot para um convidado de cetim azul marinho. Suave, ele disse, quase orgulhoso. Eu não me apresentei. Ainda não. Absorvi a batida do baixo através do piso, a condensação gelada no gargalo do meu próprio produto. O jeito como o destino às vezes coloca seu logotipo exatamente na sala onde você foi confundido com menos a sua vida inteira. Do salão principal, aplausos subiam e desciam. Eu voltei, bem a tempo, de um mestre de cerimônias chamar a festa de casamento para pré-visualizar o mapa de assentos. Daniela, minha irmã, a garota que costumava roubar meus moletons e me pedir para provar a massa do biscoito dela, apareceu em um vestido que parecia derramado sobre ela. O buquê denunciava um tremor em seus dedos. Quando seus olhos pousaram em mim, ela parou. Uma batida, também. O choque suave do reconhecimento, o cálculo, o olhar por cima do meu ombro para ver quem mais tinha visto ela me ver. Estamos apenas fazendo uma checagem rápida, ela disse, mas para o ar, não para mim. O MC a chamou para frente. Ela se virou. E a cauda do vestido sussurrou atrás dela como um segredo que ela não queria guardar. Encontrei meu nome em uma mesa dos fundos, escondida sob uma arandela, o equivalente social de um depósito. Isso me fez sorrir. Coloque uma pessoa em um canto por tempo suficiente e você a ensina-se a se tornar sua própria porta de entrada. Sobre o linho, perto do meu cartão de lugar, havia um pequeno menu impresso que ecoava a placa no bar. De jeito nenhum Roberto teria escolhido a Vine de propósito. Ele se orgulhava de rótulos importados com vogais que lhe davam desculpas para superpronunciar. Alguém da equipe do local havia feito a escolha, porque o distribuidor entregou qualidade no prazo, porque o representante de vendas fez seu trabalho. Nada a ver com família, tudo a ver com trabalho. Eu deslizei o menu para o bolso do meu paletó, do jeito que você guardaria a prova de uma piada interna. Levantei-me novamente, orbitando as margens, deixando a luz do lustre quebrar no meu ombro enquanto eu passava, deixando minha respiração diminuir para algo constante. A primeira ferroada de sua risada já havia queimado no calor da sala, deixando para trás a verdade mais fria que eu vim aqui para servir. Eu não ia ganhar uma discussão esta noite. Eu ia deixar a gravidade fazer isso por mim. Os e-mails de São Paulo, o cartão em relevo, sem um acompanhante, o fato de que a tequila da casa era minha, 3 linhas silenciosas que juntas formavam uma sentença que até meu pai teria que ler. Decidi que ficaria apenas o tempo suficiente para ver a história virar por si mesma. Se o bar era o palco onde a verdade se apresentava melhor, outra pessoa poderia puxar a cortina. O trio de jazz havia mudado para algo leve e inteligente quando os recém-casados terminaram seu circuito de abraços familiares. Garçons se infiltravam entre aglomerados de lantejoulas e ombros de smoking, com bandejas de bolinhos de siri e tarteletes que fingiam ser o jantar. Sob as mesas, telas iluminavam rostos por baixo, pequenas luas privadas. Eu estava terminando uma água com gás quando Daniela chegou com seu marido a Eboque. Este é meu irmão, ela disse rapidamente, como se estivesse testando a palavra em público pela primeira vez. Caio. Heitor era o tipo de homem que ganha a vida acreditando mais em dados do que em histórias. Ele tinha o porte de quem paga a academia e a calma de quem verifica os mapas de saída em cada sala. Sua mão era seca e firme. Ele sorriu do jeito que as pessoas sorriem para alguém que não vai ficar muito tempo. Prazer em finalmente conhecê-lo, ele disse. Ele segurou meu aperto de mão uma fração de segundo a mais, do jeito que os homens fazem quando estão testando por vantagem, então soltou e continuou olhando. Aqui, ele começou e parou. E no segundo em que a curiosidade tocou a cautela, ele girou para sua zona de conforto. Ele inclinou o pulso apenas o suficiente para pegar o brilho do vidro do relógio
e o usou para esconder o ângulo de seu celular. Eu observei o pequeno reflexo piscar letras se transformando em meu nome. Então, o nome da empresa. Então, uma manchete colocada por outras pessoas em salas longe desta. Seu sorriso caiu sem drama, como uma luz de palco esfriando. A palidez subiu de seu colarinho para suas bochechas, uma maré encontrando uma linha da costa que não esperava cruzar. Eu só vou pegar uma bebida, ele disse e saiu rápido demais. Do jeito que você fala, quando o sangue em seus ouvidos fica mais alto que a música. Ele bateu as mãos unidas contra o buquê de Daniela, como se dissesse: já volto. Então desapareceu em direção ao arco, onde o bar móvel esperava, em sua poça de luz amarela. Daniela se virou, o brilho praticado da noiva, escapando. O que você disse para ele? Ela perguntou. Saiu meio acusação, meio súplica. Eu não tive a chance de dizer nada. Eu disse. Ela me estudou, como se houvesse um teste escondido no meu rosto e ela não tivesse revisado para ele. Alguém chamou seu nome do palco. Ela olhou por cima do ombro. Quando ela olhou de volta, seus olhos caíram para o cartão de lugar dobrado em minha mão, a borda do menu aparecendo no meu bolso, e então, sem querer, passaram pelo meu ombro em direção ao bar. Ela deixou a pergunta no ar e se afastou, o buquê se erguendo como um escudo. Fiquei onde estava, nem casual, nem rígido, apenas presente. O truque para sobreviver a uma sala que não te quer é recusar-se a ser empurrado para fora de seu quadro. No bar, o barman colocou uma garrafa com um baque que pude sentir em minhas costelas. Ele estava falando com Heitor. O braço sardento gesticulou para o Vine Blanco, o gargalo limpo da garrafa pulsando no ar-condicionado. Eu não precisei ouvir as palavras. Eu conhecia o roteiro. Nós treinamos nossos parceiros para dizer as coisas certas, porque um bom líquido merece uma boa linguagem. O barman sorriu. Heitor não. Ele olhou além do rótulo, em direção ao arco onde eu estava. E então, de volta para o celular, que ele havia levantado novamente para confirmar o que seu instinto já sabia. Foi assim que o pavio acendeu. Não com um anúncio, não comigo. Com curiosidade. Com um homem que tinha o hábito de verificar alegações, descobrindo que havia se casado com uma narrativa que não se sustentava nos resultados de busca. Ele se afastou do bar sem uma bebida e foi, em vez disso, para a longa mesa onde seus padrinhos estavam distribuindo elogios e guardanapos como cartas de baralho. Ele se inclinou, ombro a ombro, disse uma única sentença, virou sua tela para que um deles pudesse ver. A boca do padrinho formou um O, aquela vogal universal para eu não esperava por essa. E então ele se endireitou um pouco. Celulares saíram do bolso como guarda-chuvas quando a primeira gota fria atinge. Sob o linho, na sombra suave das torres florais, rostos olharam para baixo, rolaram a tela, olharam para mim, olharam de volta para baixo. Eu observei a sala nos reflexos de um balde de champanhe, através da profundidade silenciosa do verniz de um aparador, no pequeno planeta, convexo, de uma abotoadura. Não foi triunfo que senti. Foi algo mais quieto e mais exato, como um peso encontrando o seu lugar adequado. Em algum lugar atrás de mim, um garçom deslizou uma nova bandeja de amuse-bouche. E o cheiro de limão e pimenta assada cortou o amido da noite. Eu respirei fundo e sorri, porque até o ar havia começado a dizer meu nome. Daniela reapareceu, pegando o Heitor em trânsito. Ele falou com a urgência de alguém, tentando embrulhar uma história em pano antes que ela derramasse. Ela lançou um olhar para mim, que pousou e fugiu. E agora não era apenas preocupação em seu rosto. Era o primeiro tremor de uma verdade empurrando de volta. Seu olhar mergulhou para o bolso do meu paletó novamente, onde a borda do menu ainda aparecia. Tequila da casa. Vine Blanco. Eu não me mexi. Deixei ela fazer as contas,
Deixei ela lembrar das fotos que ela postou no último Natal, legendadas família completa, com um buraco muito óbvio. O convite da festa de noivado que eu nunca recebi. O alicerce de pequenas exclusões que haviam sido derramadas e polidas até parecerem gosto, em vez de crueldade. Um padrinho roçou meu ombro com um pedido de desculpas e um olhar de lado que pretendia ser discreto. Ei, ele disse, como se tivéssemos sido amigos em outra vida. Marca incrível. A gente tinha no meu lugar em Jurerê. Saía rápido. Ele esperou que eu reivindicasse a coisa que ele veio confirmar. Então, quando eu não o fiz, ele me deu um rápido aceno de cabeça que significava mensagem recebida, e levou a notícia adiante na linha. Em um canto, minha mãe observava com o sorriso tenso de uma mulher, alisando uma toalha de mesa, já manchada. Ela já tinha vindo arrumar a sala antes. E a sala sempre a Sara deixara. Esta noite, ela estava se arrumando sozinha, puxando histórias de volta ao alinhamento, um resultado de busca de cada vez. Do outro lado do salão, Heitor parou ao lado do bar novamente. Ele olhou para o rótulo como se ele pudesse piscar. O barman disse algo. Heitor balançou a cabeça. O jazz entrou em uma standard. E eu peguei uma linha sobre a verdade sob meus pés. Pensei no vinhedo lá fora, sobre os aviões e paletes e folhas de pagamento, me esperando em lugares onde sobrenomes não invalidavam o trabalho. Sobre o cartão, em relevo, no meu banco do passageiro, e o E acompanhante, faltando, que me disse tudo o que eu precisava saber sobre as pessoas que o enviaram. Daniela deu mais um passo, em minha direção, e então o MC chamou para os discursos, e uma maré de corpos se virou em direção ao palco. Os lustres diminuíram para o tom romântico que torna a crença mais fácil. Meu pai entrou na luz com a confiança de um homem que ainda achava que o microfone pertencia a ele. Ele ainda não tinha visto o quão rápido uma sala pode mudar de ideia. Eu coloquei meu copo na mesa, senti o interruptor virar em algum lugar que eu não podia ver e me perguntei, não se a cortina iria subir, mas quem seria o primeiro a puxá-la? Quando a história começa a vazar pela parede do outro lado, a Vila dos Plátanos deixa de ser deles. E pela primeira vez, a noite toda, eu senti como se tivesse entrado em uma casa que poderia finalmente me ouvir bater. Roberto me pegou no meio do caminho para o bar, copo na mão, seu sorriso carregando a mesma ferroada de sempre. Ainda trabalhando no balcão, filho? Ele perguntou, sua voz alta, o suficiente para reivindicar o ar. Eu não respondi. Passei direto por ele, parando no balcão onde as garrafas se alinhavam em simetria perfeita. O barman, um cara jovem com bochechas queimadas de sol, ergueu os olhos. Eu acenei em direção às prateleiras. De onde vocês compram sua tequila? Ele sorriu. Vine Spirits, de São Paulo. A blanco mais suave que já tivemos. Limpa e brilhante. Bom, eu disse baixinho. Eu sou o fundador. Ele congelou. Então seus olhos se arregalaram e seu rosto se abriu em um sorriso. Não brinca. Que incrível, cara. A gente usa suas coisas o tempo todo. As palavras carregaram mais longe do que ele sabia. Um pequeno silêncio se espalhou pela sala. Uma ondulação pela superfície de vidro polido e conversa. Atrás de mim, a voz do meu pai desapareceu no meio da respiração. Eu me virei o suficiente para ver sua mão parar a meio caminho da boca, o copo tremendo. A luz do lustre se espalhou por seu rosto, como estilhaços de seu próprio orgulho. Uma dama de honra próxima sussurrou para a outra, e então em voz alta. Espera, é ele? O cara daquele artigo? Sua amiga puxou o celular. O barman, que construiu um império de bebidas. Ela leu o título, cortando o ar como um veredito. Minha mãe apareceu, rápida, mas equilibrada.
Juliano, ela começou, corrigindo-se com meu nome verdadeiro. Por favor, não envergonhe seu pai. Eu não o envergonhei, eu disse calmamente. Eu apenas confirmei o que está impresso na garrafa. Roberto não disse nada. Seus dedos embranqueceram ao redor da haste do copo. Por anos, ele falou por todos nesta família. Esta noite, até seu silêncio fazia mais barulho do que sua voz. O barman, alheio, ainda estava sorrindo. Cara, que loucura! O material de vocês é de primeira. As palavras pousaram mais pesadas do que deveriam. Cada olhar se voltou para meu pai, agora esperando, medindo, aguardando uma fala que não viria. E pela primeira vez em anos, ele não tinha nenhuma. A risada que costumava preencher cada sala em que eu entrava não terminou com uma discussão. Ela apenas ficou sem ar. Quando eu me virei para sair, a garrafa de vinho branco fachou um fragmento de luz. Meu logotipo brilhou como uma assinatura, calmo e permanente. Eu não precisei explicar nada sand. A verdade havia falado por mim. E eu pensei, quando um rótulo diz mais do que uma vida inteira de palavras, que história eles ainda têm para contar? Na hora do jantar, a sala havia mudado. Eu tinha sido colocado na extremidade mais distante, fora de vista, quase fora do mapa. Mas agora, o espaço ao meu redor estava se enchendo. Cadeiras se arrastaram para mais perto. Conversa fiada se curvava em minha direção. A curiosidade puxando as pessoas para o novo centro. Da pista de dança, Daniela e Heitor terminaram sua primeira valsa. Os aplausos foram mais suaves agora, dispersos. Olhos vagavam do casal para mim, para o canto onde meu pai estava sentado, imóvel demais. Minha mãe se inclinou perto dele, sussurrando algo afiado. Ele não respondeu. Tia Dalva chegou primeiro. Perfume espesso o suficiente para esconder o desconforto. Caio, querido, nós sempre soubemos que você faria algo de si mesmo. Ela disse, animada demais. Isso é estranho, eu respondi. Você nunca perguntou o que eu estava fazendo. O sorriso dela endureceu. Alguns convidados perceberam a pontada em minha voz, e o murmúrio cresceu. O olhar furioso do meu pai cortou a mesa, mas eu sustentei seu olhar apenas o tempo suficiente para deixá-lo saber que eu não tinha mais 12 anos. Então, um som cortou a conversa, um vídeo tocando do celular de alguém. O padrinho riu, a curiosidade meio bêbada vencendo essa descrição. Na pequena tela, o comercial da Vine Spirits encheu ao ar. Minha voz narrando, minha destilaria, os alambiques de cobre brilhando atrás de mim. O barman de mais cedo deve ter contado a eles. Heitor se moveu rápido, tentando silenciá-los, mas a faísca já havia pegado. É ele, alguém sussurrou. É o cara. Do outro lado da sala, o sorriso de minha mãe vacilou. A mão de Roberto se fechou ao redor do garfo, seu maxilar travado como granito. Daniela apareceu ao meu lado. Eu não sabia, ela disse baixinho. Sobre tudo isso. Eu sei, eu disse. Você nunca perguntou. O rosto dela corou. Culpa e percepção se emaranhando em seus olhos. Heitor chamou seu nome e ela deslizou de volta para a multidão, o buquê tremendo, levemente. Um brinde surgiu em outra mesa, alguém levantando um copo para o empreendedor da família. Risadas educadas se seguiram, quebradiças e inseguras. Roberto permaneceu sentado, nós dos dedos pálidos, olhos fixos na toalha de mesa. Eu não sorri, não me mexi. Apenas sentei no espaço que costumava me rejeitar e deixei o silêncio se remodelar ao redor da verdade. A hierarquia da sala havia se invertido em menos de uma hora. Por anos, a voz do meu pai ditou quem importava e quem não. Agora,
Tudo o que ele podia fazer era ouvir estranhos dizerem meu nome. Quando a sobremesa foi anunciada, eu me levantei, ajeitei meu paletó e peguei meu reflexo no copo de vinho à minha frente. Nítido, firme, inabalável. A história havia mudado de mãos, e enquanto eu caminhava em direção ao terraço, eu ainda podia sentir os olhos deles me seguindo, cheios de confusão e da admiração silenciosa que as pessoas reservavam para quando percebiam que estavam erradas. Lá dentro, sob o lustre, Roberto ainda estava sentado lá, seu reino intacto, mas vazio, seu silêncio pesado o suficiente para se afogar. Pela primeira vez, eu não olhei para trás. O céu sobre a Vila dos Plátanos havia se tornado da cor de champanhe, deixado por muito tempo em um copo. A banda se calou quando Roberto subiu no tablado de madeira. As luzes se inclinaram em direção a ele, pegando o furo grisalho em suas têmporas, o ouro em suas abotoaduras, a postura de um homem que ainda acreditava que a sala lhe pertencia. Estou orgulhoso da minha filha. Ele começou, levantando o copo. As palavras rolaram com calor praticado, sua voz profunda o suficiente para carregar através do ar do vinhedo. Por um momento, soou como qualquer outro brinde que ele já havia dado. Controlado, medido, projetado, adaptado para arrancar aplausos. Mas o ritmo vacilou. Ao redor das mesas, telas piscaram para a vida, uma após a outra, como pequenas fogueiras no escuro. O brilho de uma dúzia de celulares iluminou rostos, bocas sussurrando atrás de guardanapos. Alguém perto da frente se inclinou para sussurrar. É verdade? Outro checou a manchete. Eu observei da minha cadeira perto dos fundos, meio na sombra, copo na mão. Cada cintilação de luz era um novo resultado de busca. As palavras Vine Spirits piscavam nas telas, seguidas por Caio Rosa Fundador. Os sussurros ganharam pernas. A sala começou a respirar diferente. Roberto continuou, tentando superar o barulho. O orgulho de um pai é... Ele não terminou. Um primo do lado de Heitor falou alto, sua voz cortando o silêncio educado. E quanto ao seu filho? Ele gritou. O cara que começou aquela marca de tequila, a Vine Spirits. Uma onda de som se seguiu, como tecido rasgando. A boca de Roberto se abriu, mas nada saiu. Ele piscou, pego entre a indignação e a descrença. Então forçou uma risada que quebrou no meio do ar. Eu não sei com quem você andou falando, ele disse finalmente, o sorriso desmoronando ao redor de seus dentes. Você deve ter me confundido. Nem a banda fingiu se afinar. O silêncio era cirúrgico. Eu bebi meu champanhe, as bolhas suaves contra minha língua, e deixei a cena se desenrolar. De uma mesa próxima, alguém ofegou. Um curto vídeo começou a repetir no celular de um dos convidados. O momento no bar mais cedo naquela noite, o sorriso do barman, minha voz dizendo: eu sou o fundador. A legenda abaixo dizia: quando o barman da família é o dono da marca de tequila. Em segundos, estava em toda parte. O ar se encheu com um zumbido fraco de notificações. O brilho das telas refletia nos copos de vinho e talheres de prata, transformando a alma do casamento em um teatro de luz e descrença. Roberto viu. Ele se viu enquadrado naquilo. O pai presunçoso, a piada pública. Sua mão tremeu. Então, os microsegundos de orgulho deram lugar à fúria. Ele agarrou o microfone com mais força, seus nós dos dedos embranquecendo. Chega, ele disse, mas ninguém parou de assistir. Ele bateu o microfone no pódio, a microfonia cortando a música e as risadas. Seu copo tombou, derramando líquido dourado em seu terno. Paula correu para a frente, sussurrando seu nome, mas ele empurrou a mão dela. Eu não serei humilhado na minha própria família, ele sibilou. As câmeras pegaram tudo. Ele se virou, saiu furioso do palco
e a multidão se abriu como água. O som de seus passos no deck ecoou por muito mais tempo do que deveria. Eu não me mexi. Apenas observei a sombra dele desaparecer pelo arco em direção ao estacionamento. A imagem de um homem tentando fugir da verdade. Minha mãe ficou congelada por alguns segundos, agarrando a bainha de seu vestido como se o tecido pudesse mantê-la em pé. Então seus olhos varreram a sala, vendo Hal que ele não podia. A pena, os murmúrios, os olhares de lado. Ela pressionou os lábios, a máscara quebrando. Com licença, ela murmurou e o seguiu. A banda hesitou, incerta se o show havia acabado. Heitor se levantou, tentando acalmar a confusão. Daniela se virou, seu vestido brilhando sob a luz, olhos dargejando entre mim e o pódio vazio. Ela cruzou o espaço entre nós mais rápido do que eu esperava. A voz afiada, de pânico. "O que você fez?" ela exigiu. "Nada", eu disse. "Eu não fiz nada. Eu apenas deixei que eles vissem." Ela me encarou como se quisesse acreditar, mas não soubesse como. Seu rímel tinha começado a borrar, uma sombra fraca sob seus olhos. "Ele é seu pai", ela disse. "Eu sei", eu disse suavemente. "E eu parei de mentir por ele há muito tempo." O celular de alguém apitou novamente. Depois outro. O brilho pulsava como um ritmo cardíaco pelas mesas. O vídeo tinha ido além do casamento agora. As notificações estavam se empilhando mais rápido do que os garçons podiam reabastecer os copos. Risadas surgiram novamente. Não do tipo que lisonjeia, mas do tipo que racha o que costumava ser sagrado. Quando deixei a mesa, o ar da noite parecia mais limpo. O vinhedo se estendia sob as estrelas, fileiras de videiras, pegando a última luz das lanternas. Eu podia ouvir o zumbido da conversa atrás de mim, o farfalhar da seda, o lento desenrolar do roteiro de uma família. Eu não me sentia triunfante, apenas calmo, porque às vezes o silêncio é a única arma que não deixa sangue. Pela manhã, o clipe do casamento tinha mais de 500 mil de visualizações. Alguém tinha marcado: "Quando o orgulho encontra a prova." O nome do meu pai era tendência ao lado do meu. Eu não compartilhei, não comentei. Eu não precisei. Quando uma mentira finalmente se afoga, o barulho é sempre mais alto em casa. Quem naquela casa ousaria me olhar nos olhos primeiro? 3 dias depois, Porto Alegre parecia um mundo diferente. O casamento tinha virado manchete, depois fofoca, depois silêncio novamente. O tipo que se esconde atrás da vergonha. Encontrei um café tranquilo no centro, todo de paredes de tijolos e jazz suave. O tipo de lugar onde ninguém olhava 2 vezes para um homem sentado sozinho. Heitor já estava lá, paletó fora, 2 cafés na mesa. "Obrigado por vir", ele disse. Sua voz carregava a polidez desconfortável de alguém incerto se era um amigo ou uma testemunha. Ele deslizou um envelope pardo pela mesa. Fez um som seco contra a madeira. "Você precisa ver isso", ele disse. Dentro havia e-mails impressos, capturas de tela, correntes de texto. Meu nome saltava das páginas, cercado por mentiras. "Caio está com dificuldades. Ele está endividado. Ele está pulando de bar em bar de novo." Linhas escritas na pontuação impecável das sentenças do meu pai. Meus olhos se moveram mais rápido quanto mais eu lia. Tópicos com primos, com contatos de negócios, até com Paula. Uma mensagem para a mãe de Heitor. "Não mencione o Caio perto da Daniela. Ele não está bem. Isso só distrairia a felicidade dela." Outra, pior. Uma foto anexada de mim durante a instalação da destilaria, sujeira na minha camisa, legendada: "Perdeu outro emprego. O coitado tenta, no entanto."
Os e-mails datavam de 5 anos atrás. Uma narrativa inteira, cuidadosamente curada. Cada rumor que já havia chegado a mim agora tinha um autor. Eu levantei o olhar. Heitor estava me observando, nervoso. Ele enviou isso para todos, ele disse. Ele disse à minha família antes do noivado que você era instável. Disse que você provavelmente apareceria bêbado no casamento. Eu acreditei nele. Eu me recostei, o peso dos papéis pressionando contra minha palma. E ainda assim, eu disse, você me procurou. Ele assentiu, a vergonha clara em seu rosto. Eu procurei. Eu checo as pessoas. É o que eu faço. Mas quando eu vi quem você realmente era, percebi que tinha sido parte de algo errado. Ele não apenas exagerou. Ele fabricou. Eu não falei. Continuei lendo. Um e-mail me pegou como um anzol. A mensagem de Roberto para um investidor do Rio de Janeiro, alertando-o contra entrar na minha rodada de financiamento. Inconfiável. Não termina o que começa. Minha garganta apertou. Eu quase podia ouvir o tom, a mesma voz que me deu sermão por anos sobre sucesso e imagem. Heitor passou a mão pelo cabelo. Ele me disse uma vez que estava protegendo o nome da família. Ele disse. Mas não era isso. Ele estava se protegendo de você. O barulho do café desapareceu em um zumbido. Xícaras tilintaram. Alguém riu perto do balcão. Lá fora, carros se moviam sob o sol da manhã. Eu virei outra página. Vi as mensagens da minha mãe ecoando suas palavras. Ele é um bom menino, apenas perdido. Tentamos não falar sobre isso. Por anos, eles não tinham apenas me apagado. Eles tinham me reescrito como um conto de advertência. Por que me mostrar isso agora? Eu perguntei. Heitor hesitou. Porque eu fui cúmplice. E porque você merece ver o tamanho do que ele construiu nas suas costas. Ele empurrou outra folha para frente. Sobre esta você devia saber. A impressão mostrava uma cadeia de e-mails com meu concorrente no Rio. Roberto Ofuoco, oferecendo visão de mercado em troca de um contrato de consultoria. Um contrato que existia unicamente para bloquear o acordo de distribuição da minha empresa. Ele não queria apenas te esconder, disse Heitor. Ele queria que você desaparecesse. Eu dobrei as páginas de volta no envelope, meu pulso firme. Raiva teria sido fácil, mas parecia pequena perto da clareza que eu sentia. Ele tentou me deletar, eu disse finalmente. E ele quase conseguiu. Heitor assentiu. Eu não sei se isso ajuda, but... Me desculpe. Eu pensei que seu silêncio naquela noite fosse arrogância. Agora eu acho que era controle. Talvez ambos, eu disse. Sentamos por um momento, o peso disso entre nós. Lá fora, a luz do sol bateu no vidro com força suficiente para lançar um reflexo sobre a mesa. Pousou no envelope como um selo. Heitor se inclinou para a frente. O que você vai fazer? Eu olhei para os papéis, depois para ele. A mesma coisa que eu sempre fiz, eu disse. Deixar a verdade se sustentar sozinha. Ele construiu essa mentira um e-mail de cada vez. Eu vou desfazê-la em uma entrega. Ele não perguntou o que eu queria dizer. Ele não precisou. Eu me levantei, deslizando o envelope no bolso do paletó. As últimas palavras de Heitor me seguiram porta afora. Às vezes a verdade só conta se a pessoa que a enterrou tiver que lê-la. Eu me virei uma vez antes de sair, a luz do sol se derramando pela rua estreita, e disse: eu sei exatamente em qual mesa ela pertence. A porta se fechou atrás de mim, o sino acima dela, tocando uma vez, um som limpo e brilhante. O barulho do café o engoliu inteiro. Na viagem de volta para Gramado, o vento pressionava contra as janelas do carro, constante e insistente. O envelope estava ao meu lado no banco do passageiro, mais pesado do que deveria. À frente, a estrada se curvava em direção à casa,
em direção ao escritório, onde Roberto ainda pensava que sua palavra era lei. Eu não estava voltando por vingança. Eu estava voltando pelo equilíbrio, porque histórias só apodrecem quando ninguém abre a janela. Quando os vinhedos surgiram à vista novamente, o sol estava baixo o suficiente para incendiar o vidro das garrafas à distância. Eu dirigi mais rápido, o envelope seguro ao meu lado, pensando na única pergunta que importava. Agora, quando a mentira estivesse finalmente em suas mãos, ele ousaria sequer lê-la. A casa parecia menor do que eu lembrava, encurvada sob o céu cinzento gaúcho. O ar cheirava a madeira úmida e algo velho que se recusava a sair. Eu bati uma vez e entrei. As paredes não tinham mudado. Retratos, prêmios. O eco de um homem que construiu seu mundo de aparências. Roberto estava sentado atrás de sua mesa de nogueira, óculos baixos no nariz. O abajur lançando um círculo quente sobre os papéis espalhados diante dele. Ele não ergueu os olhos até que eu estivesse no meio da sala. Então, ele disse, você decidiu visitar. Eu coloquei o envelope pardo em sua mesa. Você deveria ler isso. Ele não tocou nele. O que é agora? Outra tentativa de me fazer parecer o vilão? É o que você escreveu, eu disse baixinho. Não o que qualquer outra pessoa disse. Você pode decidir se ainda soa como a verdade. Ele se recostou, cruzando os braços. Você arruinou o casamento da sua irmã. Você nos fez parecer idiotas. Eu encontrei seus olhos. Não, eu apareci, e a verdade falou mais alto que a sua versão de mim. Sua voz endureceu. Eu passei minha vida mantendo o nome desta família limpo, e você se tornou a única coisa que eu não podia controlar. Ele se levantou, mão espalmada na mesa. Eu sacrifiquei tudo para proteger esta família. Eu puxei uma única página do envelope e a coloquei na frente dele. Seu e-mail para o meu investidor do Rio, aquele que me custou um acordo. Anos atrás. Ele leu apenas a primeira linha antes de desviar o olhar. Eu fiz isso pela família, ele murmurou. Pela família? Eu disse. Você apagou seu filho para proteger um sobrenome. Seu maxilar se contraiu. Ele pegou uma caneta, agarrando-a com tanta força que ela tremeu. Eu fechei o envelope, deslizei-o em direção a ele. Cansei de deixar você narrar quem eu sou, eu disse. Eu não vim por perdão. Eu vim para devolver o que é seu. Ele não respondeu. Atrás dele, a casa rangeu no silêncio. Minha mãe apareceu na porta, a voz quebradiça. Caio, por favor. Todos apenas entenderam mal. Eu me virei para ela. Ninguém entendeu mal. Eles apenas acreditaram em quem gritou mais alto. Eu saí sem olhar para trás. O som da caneta batendo na mesa me seguiu pelo corredor. Lá fora, o ar estava fresco. O vento se movendo entre os carvalhos. Pela primeira vez, eu me senti leve. Não vitorioso, apenas livre. Ele podia ficar com a Keizalmbazampa. O Numesai, o silêncio. Eu cansei de viver dentro dele. 8 meses depois, a luz do sol de Florianópolis entrava pelo vidro do meu novo escritório. Na parede, uma foto emoldurada de São Paulo. O dia em que abrimos a primeira destilaria da Vine. Todos nela estavam sorrindo, suados, vivos. Minha caixa de entrada zumbiu com um artigo intitulado O Homem que Redefiniu os Destilados Artesanais. 30 estados, novas parcerias, crescimento recorde. Fechei a aba antes de terminar. Eu não precisava do elogio para saber que tínhamos conseguido. Uma mensagem de Daniela apareceu. Me desculpe por acreditar no que me foi dito. Eu respondi. Apenas seja honesta de agora em diante. Isso é o suficiente. Então, o e-mail de Heitor chegou. Uma foto de seu recém-nascido,
de rosto vermelho e perfeito. O nome do meio é Caio. Achei que você devia saber. Eu encarei aquilo por um longo tempo, incerto do que sentir. Então sorri e fechei a tela. Ao meio-dia, o jurídico enviou um pedido de um pequeno escritório em Gramado, buscando um acordo de licenciamento com a Vine. O nome no final era Amélia, minha prima, aquela que tinha rido mais alto naquela noite. Eu digitei uma palavra na resposta. Recusado. Mais tarde, naquele dia, eu aprovei uma transferência bancária. A Bolsa Rosa para educação em hospitalidade, para crianças que não podiam pagar por uma escola de gastronomia. A linha da assinatura levava o nome do meu pai, não o meu. Eu queria seu legado reescrito, não apagado. Uma semana se passou antes que a carta chegasse. Sem endereço de remetente, apenas uma palavra rabiscada dentro. Por quê? Eu sentei perto da janela, o pôr do sol derramando-se pela mesa, a luz pegando a curva de uma garrafa de vinho branco. Porque legado não é o que você deixa para trás, eu disse em voz alta. É o que você constrói enquanto ainda está aqui. Eu servi um copo pequeno, a tequila brilhando em ouro pálido, e deixei descansar entre minhas palmas. Lá fora, Floripa zumbia, viva, seguindo em frente, indiferente. Pensei na minha família. A negação silenciosa da minha mãe, o silêncio do meu pai, o pedido de desculpas tardio da minha irmã. Eles ainda eram meu sangue, mas não minha direção. Eu tomei um gole, limpo e suave, e observei a luz mudar através do vidro. Eu não precisava mais ganhar. Eu só precisava viver sem permissão. Se alguém perguntasse se eles ainda eram minha família, eu diria que sim. Mas eles não fazem mais parte da história que estou escrevendo agora. Às vezes, a verdade mais difícil de encarar não é o que os outros disseram sobre você. É o que você permitiu que eles fizessem você acreditar. Por anos, eu deixei o silêncio escrever minha história. Isso disse. Mas ao sair daquela casa, eu entendi. A paz não vem de provar que alguém está errado. Ela vem de se recusar a ser definido por mentiras. Se você já foi o excluído, ignorado ou reescrito, espero que minha história te lembre que você ainda pode pegar a caneta de volta. Legado não é construído com aprovação. É construído com persistência, com aparecer de qualquer maneira. E se você chegou até aqui, quero agradecer por ouvir. Deixe um ainda aqui nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Eu leio todos, porque histórias como esta não são apenas minhas. Elas pertencem a qualquer um que já decidiu que a verdade é o suficiente. Não se esqueça de se inscrever se quiser continuar caminhando comigo por mais histórias como esta, onde o silêncio se quebra, o orgulho cai e a honestidade, finalmente, vence.